Vambora, voltando aqui aos vídeos do canal, eu prometo pra vocês que agora eu vou tentar postar aí quase todo dia, se não todo dia. Vou tentar falar sobre Copa do Mundo e hoje novamente vai ser sobre o principal assunto que a gente tem hoje no país, que é a seleção brasileira, tá? Anotei um roteirinho aqui pra não me perder, mas vou tentar fazer vídeos mais curtos, até porque pra mim é mais fácil, né? Se eu faço vídeos mais curtos eu consigo fazer vários, não fica um vídeo só tão longo, não preciso ficar me expondo, se falando por tanto tempo, então acho que vai ser bem mais tranquilo. Acho que vocês vão gostar, tentar postar todo dia, porque daí eu faço um vídeo cru aqui, só salvei e largo no canal do YouTube, seja o que Deus quiser, vai ser no volume mesmo, tá? Vou estar falando bastante aí e vou falar primeiro sobre como chegou o Brasil, tá? Até aqui. Primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falei que eu achava que o Brasil tinha condição de ser hexa, lembra? Porque eu não achava nada demais na Espanha, não achava nada demais na França, não achava nada demais na Argentina. Eu concordava que o Brasil também não jogava muita bola, mas eu não conseguia ver um grande favorito assim que se destacasse tanto, né? Que jogasse tão mais do que o Brasil. E cara, sinceramente, o Brasil encaixou. Acho que a discrepância que tinha entre o Brasil e França e Espanha, sei lá, e Argentina, ela deu uma diminuída muito pelo Brasil, tá? Porque eu acho que o Brasil melhorou muito o seu nível. O jogo contra a Escócia foi de altíssimo nível. E o jogo contra o Japão acho que também mostrou um poder ali de recuperação, de resiliência muito legal. E a Espanha não vem jogando nada, tá? Vem jogando nada, muito pouco. A Espanha não jogou mais do que o Brasil nessa Copa, tá? E a França mostrou que tem capacidade de ser a seleção, o bicho-papão que a gente teme, tá? E aí eu vou ter que concordar, realmente a França tem grandes chances aí de incomodar e ser campeã. Acho que hoje é a principal favorita, mas acho que o Brasil subiu aí alguns degraus nessa disputa pela taça, tá? A Argentina muito bem também, o Messi fazendo uma Copa absurda. Então, acho que está em aberto. Acho que o Brasil saiu do quinto ou sexto time para um terceiro ali. Acho que França, Argentina, Brasil e Espanha no mesmo nível hoje. Depois algumas correndo por fora. Portugal jogando muito abaixo. Inglaterra fraca, não está jogando bem também. Então, acho que boas coisas aconteceram com o Brasil até aqui, tá? Ancelotti muito bem, os jogadores bem, o Vini confirmando aquele Vini que a gente sempre esperou na seleção. Danilo e Douglas, que eram dúvidas, se confirmando como bons jogadores, isso é muito importante. O Alisson melhorando. Então, assim, acho que o Brasil achou o time, né? Tanto que ele repetiu a escalação. E acho que achou o padrão de jogo, um jeito de jogar. Acho que achou o caminho da roça, tá? Não digo para ser campeão, mas pelo menos para chegar longe. E a gente nem tinha expectativa que o Brasil chegasse longe, né? Eu sei que tu não tinha, eu sei que quando eu falei, acharam que eu tava forçando. Mas é porque eu acreditava nisso, que o Brasil vinha em franca evolução, que era um time em construção e que poderia alcançar um bom nível durante a Copa. E pelo que eu falei várias vezes, eu não via grandes adversários assim para destruir o Brasil, para parar com o Brasil e tal. Acho que aconteceu isso na Copa. A gente tá vendo aí 4 jogos na segunda fase até agora. Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo da... 5 jogos, né? Tô gravando antes do jogo da França, vai começar agora. E nesses 5 jogos, cara, todos com placares muito magros aí, tá? Brasil 2-1, a gente teve pênaltis em 2 outros jogos, tá? E a gente teve mais 2 jogos que foram por 1 gol de diferença, que foi o jogo da Noruega e o outro jogo foi do Marrocos, Brasil... Ah, o primeiro, do Canadá. Ninguém ganhou por mais de 2 gols de diferença, tá? Ninguém conseguiu exercer o favoritismo, o Canadá não conseguiu amassar a África, o Brasil não conseguiu amassar o Japão, Holanda e Marrocos foi um jogaço muito parelho, a Alemanha caiu fora, não tem nem o que falar. Então a Copa tá muito nivelada. Eu sempre bati nessa tecla que tava muito nivelada e por isso eu achei que o Brasil poderia chegar. Não tinha ninguém muito discrepante, sobrando muito. E o Brasil chega muito bem nessa segunda fase, né? O Brasil foi uma primeira fase muito consistente, eu acho. Teve um jogo muito nervoso contra o Marrocos no começo ali, depois se achou um pouco, acho que nem mereceu a vitória. Mas o empate foi bem honesto. Depois jogou um jogo justo contra o Haiti, aquilo ali mesmo é 3-0, fecha a casinha, preserva. Um ótimo jogo contra a Escócia, tá? Um dos melhores jogos de uma seleção na Copa foi do Brasil contra a Escócia. Soube jogar o jogo, o Brasil é maduro, o Brasil do Ancelotti é maduro. Soube jogar aquele jogo contra o Japão. Um erro, um único erro no primeiro tempo, tomou um gol, tá? Um chute muito feliz do cara do Japão, o Alisson, cara, o Alisson é azarado, né? Os caras acabam acertando bons chutes ali contra ele. E depois o Brasil jogou, amassou o Japão nos 90 minutos. Seria mais uma Copa, como eu falei no outro vídeo, mais uma Copa que o Brasil seria eliminado jogando muito. Jogando muito. O Brasil não merecia de forma nenhuma a derrota ontem, tinha que ter ganhado como ganhou no tempo normal, porque jogou bola para isso, tá? Eu acho que o Brasil, por esses motivos, chega muito pronto para pegar uma Noruega, que eu não vejo nada demais, mas tem sim que ter cuidado com o Odegaard e Haaland. É isso. Se o Brasil conseguir neutralizar os dois, lógico que não é fácil, mas se conseguir neutralizar os dois,
acabou. O resto é muito comum. Tem o Rierson ali com a lateral ok, tem o Sorloth que tá jogando lá na ponta direita e não tá arrumando nada a Copa toda. Uma defesa comum, zagueiros comuns, muito. Tem o Nusa que é um ponta driblador ali, beleza, mas a gente tem um 10 vezes melhor que é o Vini Júnior, o Ryan que é melhor que ele do outro lado. Então assim, sem desespero nenhum, tá? Para ser um jogo, não tem ninguém passando tranquilo, mas é pro Brasil conseguir confirmar o favoritismo e avançar. É isso que eu espero. E aí depois a gente vai ver, né? Aí depois tem uma possível Inglaterra, que daí é uma seleção mais encardida, mas jogando o que jogou até agora eu sou mais o Brasil. Semifinal e final, daí é assunto para mais para frente, possível Argentina ali, enfim, aí a gente vê no que vai dar. Aí sim vão ser questões do jogo mesmo, tá? Mas acho que dá para chegar longe, tá? Esse é o ponto. Eu acho que dá para o Brasil chegar longe. E como eu falei lá no primeiro vídeo, os motivos pelos quais eu falei, acho que eles aos poucos estão aparecendo, né? Ninguém tá sobressaindo muito e o Brasil tá conseguindo ir. Sobre o jogo de ontem, tá? Tentar não me esticar muito, eu quero fazer vídeos mais curtos aqui. Sobre o jogo de ontem, eu acho que o Brasil começou meio perdido sobre o que fazer em cima daquela linha de 5 do Japão, tá? Todo mundo falou que o Japão jogaria com 5 atacantes, na verdade o Japão jogou com 5 defensores, tá? Os 3 zagueiros, eles têm mais 2 jogadores que jogam assim nas pontas, né? nas extremidades do campo. 2 deles, os 2 primeiros, viraram defensores, então ficou uma linha de 5, esses 2 e mais os 3 que estavam aqui, né? Ficou assim, né? E os outros 2 que seriam os atacantes lá avançados viraram alas, então eles tinham uma linha de 5, mais uma linha de 4 com os 2 alas e os 2 do meio, e só o Eda tirado lá na frente para tentar buscar um contra-ataque. Num erro, numa infelicidade de uma saída de bola, o Brasil tomou o gol. De resto, foi só o Brasil o tempo todo no primeiro tempo, o tempo todo. Só que uma pressão meio desorganizada, porque o Vini Júnior tentava jogar, mas ele foi muito bem marcado. Esses 3 zagueiros e mais esses 2 acabaram o tempo todo dobrando contra ele. Quando ele tentava infiltrar no meio dos zagueiros, ele não tem porte, ele não tem característica para estar jogando de costa, então ele ficava meio isolado, meio perdido. E quando ele tentava abrir o jogo, também não dava muito certo, porque tinha esse lateral ala, né, e esse outro zagueiro fazendo a cobertura e mais um volante. Muitas vezes ele ficava no meio de 3 jogadores ali, dava para ver bem nitidamente que ele estava sem espaço para jogar, e ele não consegue jogar tão bem quando ele tem espaço, tanto que a principal jogada dele foi uma jogada com espaço para progredir, onde ele ia fazer o gol mais bonito daquela Copa, né, aquela janelinha que ele dá, aquela caneta que ele dá no defensor, corta 2 e bate. Esse é o Vini Júnior no prime, quando ele tem espaço e campo para correr. E eu acho que isso também favorece o Brasil nas próximas fases quando pegar melhores adversários, tá? Porque o Brasil vai conseguir jogar mais em bloco baixo, não vai precisar propor tanto jogo e vai dar campo pro Raio e pro Vini Júnior correr. Sempre foi essa a estratégia do Ancelotti e nem sempre ele pôde aplicar, porque ele pegou times mais fracos até agora, onde o Brasil tem que propor o jogo. E mesmo assim o Brasil saiu bem. Então acho que se o Brasil pegar uma Inglaterra da vida, uma Espanha da vida, seleções que propõem o jogo, vai ter dificuldade, logicamente, porque são muito melhores, mas também vai ter essa vantagem no sentido de poder usar a estratégia que ele se sente mais confortável, que é essa saída em velocidade do Vini Júnior, o lançamento do Bruno Guimarães, do Marquinhos e do Paquetá, do próprio Casemiro, buscando a velocidade dele e do Ryan. Então acho isso muito bom. Acho que isso é um ponto a favor nas próximas fases quando o Brasil pegar melhores adversários, tá? E aí no segundo tempo ele corrigiu isso, porque o Brasil estava muito engessado, não estava tendo espaço para jogar, porque as duas linhas do Japão elas ficavam muito próximas, né? Então o Brasil não conseguia jogar naquele entrelinhas. E o que ele fez? Ele colocou o Endrick, porque o Endrick conseguiu prender os zagueiros. O jogador que deveria fazer esse entrelinhas ali era o Matheus Cunha, né? Aliás, prender os zagueiros era o Matheus Cunha, só que ele estava jogando entre linhas, mais atrás. Então o Japão estava muito confortável para marcar o Brasil. A bola chegava lá, o Brasil, eles estavam paradinhos, estacionou o ônibus, aqui não sai, só faz o balanço, conforme a bola vai para um lado ou vai para o outro. E aí no segundo tempo ele abriu bem o Vini de um lado, abriu bem o Ryan do outro, conseguiu espaçar um pouco, mas não deixou aqueles zagueiros ali sozinhos e perdidos. Ele botou o Endrick lá para conter esses zagueiros. E aí sim a gente conseguiu ver o Bruno Guimarães, conseguiu ver o Paquetá jogando entre aquelas linhas ali no meio, né? Então isso fez bastante diferença. O Paquetá não, né? O Paquetá foi substituído. Mas a gente conseguiu ver o Matheus Cunha, aliás, e o Bruno Guimarães jogando ali naquela região. Então isso foi algo que facilitou bastante. O Vini Júnior não conseguiu sobressair tanto no jogo, de fato, porque ele estava meio deslocado de onde ele vem jogando muito bem, né, que é na função de atacante, ele estava jogando na ponta, mas conseguiu achar outros espaços e conseguiu descobrir o Martinelli para jogar por dentro, que acabou saindo na cara do gol e fazendo a jogada do gol num baita passe do Bruno Guimarães justamente por isso, porque ele conseguiu abrir esse espaço com o Endrick que estava segurando os zagueiros. Vê que o lance começa com o Endrick brigando com os zagueiros lá, perdeu a bola, recuperou, é um bom passe do Ryan e aí sai o gol. Enfim,
Eu acho que a gente tem que confiar assim no Ancelotti, tá? Eu acho que a gente tem que dar esse voto de confiança para ele. Falei isso também lá no outro vídeo. Eu acho que vem se provando. Ele fez coisas que eu mesmo não faria no jogo. Eu até postei um vídeo no Instagram lá falando que todo mundo tiraria o Casemiro, ninguém botaria o Martinelli, todo mundo botaria o Neymar. Ele não fez nada disso, fez tudo ao contrário do que a nação toda queria e no final se provou que ele estava certo, né? O que faz um pouco de sentido, tendo em vista que ele é o maior treinador campeão da Copa, né? Então faz um pouco de sentido a gente confiar no veinho, respeitar o processo e acho que ele vai trazer boas coisas para nós, tá? Acho que está muito bem encaixado o Brasil, acho que o Brasil está confiante, acho que a seleção brasileira está entrosada, tô sentindo um clima muito bom aí da seleção e tá jogando bem, tem individualidades ali que estão prevalecendo. Acho isso muito bom, tá? O Danilo se encontrou, Douglas Santos fazendo uma Copa absurda junto com o Bruno Guimarães, então o Brasil tem ótimos zagueiros, tem um goleiro que tá ok e tem um ataque que tá entregando, né? Matheus Cunha e Vini Júnior fazendo gol, o Rayan roubando bola, jogando bem, então tudo isso, esse combo todo me faz continuar confiante, mais ainda do que eu tava lá no começo da Copa, quando eu postei o outro vídeo do canal aqui, falando que o Brasil tinha chances reais de ser campeão. Então, é isso que eu espero do Brasil das próximas fases. Como eu falei, pretendo postar mais vídeos para não ficar vídeo tão longo, então um conteúdo mais imediato, né? Aqui eu tive que falar sobre toda a campanha do Brasil, toda a segunda fase e as próximas. Então, se eu conseguir postar vídeo todo dia, os conteúdos vão ser em menor quantidade, logo, né, serão resumidos e mais fácil para fazer vídeos mais curtos e mais dinâmicos, assim, para a gente trocar mais ideia. E é isso. Próximo vídeo aí provavelmente eu vou falar sobre o caminho do Brasil, de fato ali os outros adversários, né, Argentina, Inglaterra, etc. Vou ver, mas vou estar informando todos os vídeos que eu estiver postando aqui no meu Instagram, então se tu não me segue lá, segue também e vambora!